Atlético venceu o Godoy Cruz da Argentina 2-1 de virada. Os argentinos abriram o placar com o Andino aos 36 do primeiro tempo. Corte de cabeça errado do Alonso. Atacante driblou, finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro Everson. Ainda no fim do primeiro tempo, Coelho chegou a fazer um gol, mas foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Primeiro tempo de um jogo bem ruim, bem trucado, bem apertado, e o Atlético não foi bem, não fez um bom papel no primeiro tempo. Já na etapa final, Cuca preparou mexidas, foram 3 de uma vez só, e aos 21 minutos saiu o empate atleticano nos pés de Coelho. Após receber um cruzamento de Arana, o goleirão saiu errado, catando borboleta, deixou o gol livre pro Coelho empatar pro Galo. E aos 43 minutos do segundo tempo, sempre ele, Hulk, o gol da virada, se tornando o maior artilheiro da arena, ultrapassou o Paulinho, agora com 18 gols na casa do torcedor atleticano. Aliás, primeiro gol dele no novo gramado sintético. O gol do Hulk saiu após o cruzamento do Biel. O Reinier, com um toque sutil, escorou de peito e o Hulk entrou com tudo para finalizar e garantir a vitória do Galo. Com esse resultado, o Atlético manteve a invencibilidade de 27 anos, sem perder em casa contra os argentinos. A última derrota foi em 98 contra o Rosário Central, semifinal da Copa Conmebol, vencida pelos argentinos por 1-0. Após o final da partida, fechou o tempo na Arena MRV. Alguns torcedores do Godoy Cruz entraram em confronto com os seguranças do setor visitante do estádio. A polícia militar precisou ser acionada, 5 argentinos conduzidos à delegacia, outros tantos feridos também indo ao departamento médico da Arena MRV. Mais uma vez, confusão com argentinos no estádio atleticano. Mas, dentro de campo, dentro das 4 linhas, deu Galo. O Galo ganhou de virada. Vamos reviver a emoção dos gols. Tá em casa, hein? Curtindo o feriado, aumenta o volume do rádio. Você tá no trabalho, tá ralando como todos nós, dá aquele grauzinho aí no fone de ouvido, porque tem gol do Galo, tem gol do Galão da Massa. E quem conta mais uma vez a emoção do Atlético, gols do Galo na Sul-Americana, é ele, a voz da massa, o dono do gol. Mário Henrique. Volta a bola ali no comando, espirrada, voltou pro Mendonça, passou pelo Lianco, invasão na área, bateu, Caixa. Gol do Godoy Cruz, Andino vai pro fundo do barbante numa jogada sensacional. Já alertava o Pedro Abílio, no começo do jogo ele quase fez, passou pelo Lianco e depois passou por outro mais e mandou um balaço certeiro no canto do Emerson. Boa recuperação de novo do Alexander, abertura de bola na esquerda pro Arana, evita a saída, vem cruzamento, olha o gol do Galo, passou por todo mundo, bateu o Coelho, Caixa! Alexander recuperando mais uma bola, abriu pro Banana na área, Coelho fechou no segundo poste, guardou, empata o jogo, Coelho empata o jogo pro Galo aos 21 minutos da etapa complementar. E a bola volta, é pro Franco, aqui pelo setor direito, ele vai dominando, ele tenta um passe na frente, ela volta pro Coelho, isso, Coelho ganhou mais uma, lançou pro Biel, boa bola, vai tentar o cruzamento, chegou na área, Ranier pro Hulk, Caixa! Sensacional no segundo tempo aqui pela direita.
Massa, que estava atrás do placar e consegue o gol da vitória no finalzinho. Na bola ajeitada pro Hulk, o chutaço pro fundo do barbante. O detalhe é seu, Pedro Abílio. Esse gol nasce na janela de transferências do Galo. Biel pelo lado direito, fez o cruzamento no meio. O Reinier, que chegou a BH nos braços da Massa, com o pai dele dizendo: esse menino precisa de carinho, ele precisa de uma torcida como a do Galo. E essa semana apresentado ele falou: já tô sonhando com a primeira vez que eu vou jogar aqui na Arena. Numa das primeiras vezes que toca a bola com a camisa do Atlético, ele escora de peito e o Hulk de primeira no miolo da área aparece de canhota entre as pernas do Petróleo para virar o jogo. Virou o Galo doido nas oitavas da Sul-Americana aqui na Arena MRV, de Reinier para o incrível Hulk. Bate neles, Galo 2-1. Deu Galo ganhou. Bora com a repercussão, ouvir os personagens, já o Cuca, já também as análises de Ale Oliveira e Alexandre Simões. O Mário Henrique, o Caixa, que narrou aí há pouco a emoção dos gols do jogo, também fala de uma vitória importante. Primeiro tempo bem ruim do Galo, hein? O Galão ficou devendo, mas na etapa final, argentinado, eu te avisei. Não, argentino, não. Deu Galo na Arena MRV. E o Caixa, Mário Henrique, fala desse momento atleticano aqui no Rádio Esportes. Mário. Uma vitória sensacional do Atlético de virada e que sirva de exemplo pro Cuca, que teve até voto para melhor em campo pelas substituições que ele fez. Agora o que eu me pergunto, e acho que parte da torcida atleticana também se pergunta, por que você perde 45 minutos, por que você perde a metade do jogo insistindo com o Gabriel Menino, insistindo com o Rony, que já está claro que não é por causa daquele problema que teve, é um cara que não encaixou, é um cara que chegou e não teve aquela química com a camisa do Atlético. Essa é a grande verdade do seu Rony, né? Então, por que se perde a metade do jogo, 45 minutos, insistindo com alguns jogadores? Porque se a desculpa era não ter elenco, não tem jogador, não contratou, agora tem. Não pode um Alexander que entra no segundo tempo e rende isso tudo ficar no banco. Não pode um Biel que entrou, fez uma movimentação bem diferente do Rony, ficar no banco pro Rony. E essa insistência com alguns jogadores tem atrapalhado. Virou, parabéns, o Cuca mexeu legal, mas você perde a metade do jogo insistindo em algumas coisas. E é nítido também que o Natanael, o garoto aqui da lateral direita, tem jogo que ele sente muito. Então, e foi tão diferente o primeiro pro segundo tempo, estava se matando o nosso Coelho, que é um jogador extremamente bom de bola, competente. Lá na esquerda ele não viu a cor da bola. Quando veio aqui para a direita, apareceu merecidamente o melhor em campo, fez gol e deu cruzamento para o outro. Então, que o Cuca veja esse jogo de novo, é o que eu espero, porque a minha maior bronca, a minha maior interrogação é porque se insiste num time, sendo que você tem jogadores qualificados hoje no elenco, e o passe do Reinier, para mim, foi a melhor coisa do jogo, e o Galo venceu. O Galo venceu, Mário. Deu Galo, hein? Os personagens do jogo. Após a partida, a vitória por 2-1 pra cima do Godoy Cruz, eu conversei com os jogadores na Arena MRV. Começo com você, Hulk, maior artilheiro do novo estádio atleticano. É o maior artilheiro da Arena MRV, passou o Paulinho, agora 18 gols. Mais um gol histórico, mais um gol importantíssimo, mais um currículo recheado, hein? Super-herói atleticano, Hulk, aqui no Rádio Esportes. Fico feliz, né? Mas assim, não vamos tirar o mérito do Reinier, né? Não sobrou, foi um grande passe ali do Reinier pra mim. E a gente fica feliz pelo nosso objetivo cumprido, que era a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas não imaginávamos que ia ser tão pegado como foi. O juiz deixando o jogo correr. O mais importante é que ninguém se lesionou. Um placar muito curto, né? Onde o jogo de volta vai ser uma grande final, uma grande decisão lá. A gente sai daqui cabeça erguida pela competitividade que tivemos, principalmente no segundo tempo. No intervalo, o Cuca puxou a nossa orelha ali, todo mundo, para que a gente competisse mais, porque às vezes não é nem a falta de competitividade, mas é a falta de entender o que é que está faltando. E o Cuca ali alertou a gente no intervalo.
Segundo tempo a gente voltou muito melhor e fomos coroados com a virada no resultado. E o primeiro tempo ruim do Atlético, né? Breno Galante tá abordando o Hulk sobre a mudança de um tempo pro outro. Cara, é difícil dizer o que é que faltou no primeiro tempo, né? Até porque foi um jogo bem atípico, um jogo muito pegado, e a gente demorou para entender isso, entender que era mais a parte física ali do que a técnica, né? Então, às vezes ali, a gente tem que entender o que é que o jogo tá pedindo, e o Cuca alertou a gente no intervalo do jogo, passou, não tem como voltar atrás, agora é recuperar esse segundo tempo, foi o que a gente tentou fazer, voltar mais concentrado, entender que o juiz estava deixando o jogo correr e íamos um pouco mais forte, né? Porque o juiz não estava dando qualquer tipo de falta. Eu acho que foi isso que aconteceu. Principalmente teve muita parada ali, muita confusão, muito empurra-empurra, né? Devido à intensidade do jogo. Mas o mais importante é isso, a gente entender, tentar entender o quanto antes. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de chegar no intervalo e consertar. Foi assim contra o Flamengo, foi assim hoje, então a gente precisa entrar mais ligado, entrar mais concentrado e entender já de início o que realmente precisa ser feito para fazer grandes jogos. Porque essa marca, velho, você até na primeira pergunta falou mais do jogo, do Reinier, muito justo, mas, cara, é uma marca muito expressiva, você vai rompendo marcas no Atlético e agora se torna o maior artilheiro. Tchau, Paulinho, o maior artilheiro agora da Arena é o Hulk. Pois é, né, Paulinho, que tanto deu alegria pra massa aí, um grande amigo, um grande jogador também. Mas a gente fica feliz, né? A gente fica feliz, contrariando aí, quando às vezes a gente é questionado sobre a idade, né? Mas assim, a gente se cuida, a gente se prepara pra poder dar o nosso melhor. E eu fico feliz, agradeço a Deus por tudo que vem acontecendo. Espero concentrar cada vez mais pra poder aumentar ainda esses números, não só individual, mas coletivo também. Aumentando a idade e os gols, tá bom? Amém, que seja assim. Boa, Hulk! Tá ficando como vinho, cada vez melhor. Hulk, o super-herói atleticano, decidiu o jogo mais uma vez. Vamos trazer agora a palavra do Igor Gomes. De novo, hein, Igor Gomes? Entrou no jogo e ajudou bastante ao time do Galo. Fala aí, Gomes. A maneira com que às vezes as pessoas assim de fora analisam o jogo, analisam muito com o resultado. Muitas das vezes, quando eu entro jogando, às vezes eu não participo de uma assistência ou de um gol. As pessoas pensam assim, quando eu ingresso na partida, eu opto em observar as coisas que eu posso melhorar, que eu posso mudar dentro do jogo, e às vezes, volta e meia, acabo fazendo alguma jogada ou algum lance mais decisivo, e vocês acabam com essa narrativa. Não é algo que eu goste ou concorde, mas respeito as pessoas têm o direito de pensar dessa maneira, mas não é algo que eu concordo. Esse jogo que vem pela frente, o jogo da volta, né? Hoje já foi um jogo difícil, catimbado demais. E já que você analisa bem de fora, por que tempos tão distintos, né? Será que aqueles que entraram trouxeram um gás novo e aí o Atlético com o tanque cheio, né? Melhorou o desempenho no segundo tempo? Quando você ingressa na partida, você entra mais descansado do que os outros. E eu acho que as características também mudaram, entendeu? Dos jogadores que estavam, dos jogadores que ingressaram ao decorrer da partida. Mas isso é de cada um tem as suas virtudes. E eu vou agregar uma coisa, o Alex vai agregar outra coisa, e é assim que se faz. Às vezes eu não tô num dia bom, o outro que vai entrar vai estar num dia melhor. E é assim que se constrói uma equipe vencedora, uma equipe que ganha títulos. Muito bem, Igor Gomes. Ele acha que vai bem começando o jogo. Ele tem entrado e ido muito melhor. Mas são opiniões. E, aliás, tema também pra gente debater já com os nossos comentaristas. Já o Alexander tá jogando, hein? Quando entra, tá pedindo passagem. Muita bola, é bom mesmo. O Alexander fala sobre a sua rápida adaptação ao time do Galo. Perguntei a ele, chegou e já encaixou, Alexander. Bom, eu sabia que no início ia ser um pouquinho difícil para poder adaptar com o sistema de jogo do Cuca, porque lá é outro sistema, outra liga, então acho que... Eu tava na pré-temporada lá, tava bem, então acho que eu falei com ele que tava preparado, eu só precisava entender o sistema e brigar pela minha posição, brigar para jogar e é isso, eu tenho que estar trabalhando e quando ele quiser me colocar, eu tenho que agarrar a oportunidade, tem que estar preparado. Você que é volante, que gosta do jogo, volante geralmente gosta de um jogo pegado, quando encara argentino, num jogo como foi hoje, tão catimbado, aí às vezes o jogo tá muito parado, é diferente para você? É diferente, porque eu gosto de jogar com a bola e então o jogo no segundo tempo não teve tanto jogo, porque muita falta, os jogadores caindo, então
é complicado, mas a gente tem que saber levar o jogo assim e graças a Deus consegui fazer um bom jogo. Conseguimos fazer o que o professor pediu, que era ocupar os espaços, a gente ficar com a bola e criar oportunidades que o gol ia sair. E graças a Deus conseguimos cumprir o nosso objetivo, que foi a vantagem. Então acho que agora a gente tem que continuar trabalhando para conseguir a vitória lá. Saiu um sorteio agora com o Cruzeiro, né? Você tá vindo de fora, você pegou grandes clássicos no Rio, mas vai pegar um dos maiores do Brasil agora aí na Copa do Brasil. Como é que surtiu aí pro elenco saber que o próximo adversário de Copa do Brasil, de mata-mata, é o grande clássico, o grande rival do Atlético? Cara, clássico é sempre muito bom, né? Porque é um jogo pegado, é um jogo que todos gostam de assistir, gostam de acompanhar, porque são muitos bons jogos de nível altíssimo. E eu acho que quem se preparar melhor, que quem fizer um melhor jogo vai vencer o melhor. Então não tem favorito, não tem quem já tá ganho. Então acho que a gente tem que trabalhar e manter o pé no chão que a gente consegue nosso objetivo. Boa, Alexander, falando aqui no Rádio Esporte. Movimento, Cuca. O Atlético ontem demorou a entender o movimento do adversário. Primeiro tempo foi sofrível, Cuca. Eu acho que nós demoramos a entender o jogo, entender o adversário e entender a arbitragem. E os times argentinos, não todos, mas alguns, é o estilo de jogo deles, sabe? Não são maldosos, eles são leais, mas eles vão com tudo que tem em cada dividida e nós demoramos a entender isso, né? Então, no primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós, ganharam as divididas, amarraram bastante o jogo e ainda, para piorar, saíram na frente. Então, quando você tem um empate num jogo assim, já é difícil jogar. Com o resultado adverso é muito mais difícil, né? Eu acho que a gente estava sem criação no primeiro tempo e aí pusemos as peças para fazer essa criação. Eu acho que fomos felizes, criamos mais, encurralamos mais o adversário atrás, fizemos o gol de empate, né? Fizemos as mexidas todas cabíveis e mais ousadas possível, né? Quando a gente tira um lateral para pôr um ponto esquerda, quando a gente tira um zagueiro para pôr um meio armador, você está expondo o time, mas você está mostrando para o jogador que você quer ganhar. E esse espírito eu acho que foi fundamental, passou para a arquibancada e nós fizemos essa virada que nos dá uma pequena vantagem para o jogo de volta, mas em comparação ao que estava o jogo, é uma vantagem, né? E nós estávamos em desvantagem para jogar o jogo de quinta. Agora é jogo desgastante demais. Os jogadores saem muito cansados, alguns até com pequenas lesões, e vamos avaliá-los aí da melhor forma para a sequência. Concordo com você que o time em algum momento apresenta um sinal de cansaço, porque é natural. A gente está decidindo aí, tem um mês, 10 jogos aí, todo jogo é decisão. E a gente tem que se adaptar o quanto antes a tudo isso, né? Sem perder jogador lesionado. Ô, Cuca, um destaque negativo do jogo de ontem foi a arbitragem. Olha, das mais confusas que eu vi nos últimos anos. O venezuelano, árbitro do jogo, o Alex, tomou até peitada dos jogadores argentinos. E a estreia do Reinier. O garoto Reinier já chegou dando assistência, hein, Cuca? O que acontece? Os jogadores no jogo também não favoreceram a arbitragem, né? Ele me reclamou disso no final. Eu concordo, mas ele foi muito conivente, né? Com a amarração do jogo. E eu não acho que por ele ser venezuelano, né? E tem bons árbitros lá, mas hoje ele não teve num grande dia. Ele já apitou outros jogos nossos. Lá em Bucaramanga foi ele que apitou e deixou o jogo correr. Foi uma correria monstra, mas hoje não. Hoje ele não teve o pulso dentro do campo de comandar a partida, né? Ele foi quase que comandado durante o jogo todo. E o jogador dentro do campo sente isso. Quanto ao Reinier, quando você está jogando assim, igual a gente está jogando, domingo e quarto, você não faz coletivo. Você faz campo reduzido para quem não joga. Ele não fez um coletivo. Tá aí 4 meses que não jogava uma partida, não fez um coletivo, só campo reduzido. E a gente lançou ele no jogo, né? Na expectativa que ele pudesse colaborar. Ele colaborou, entrou forte no jogo aéreo, até na parte defensiva, naquele momento que a gente não tinha zagueiro, tirou bola, armou algumas bolas, deu passe de peito pro Hulk fazer o gol, é bom. E aí a gente vai pegando, tendo mais alternativa também, e ele vai pegando confiança.
Muito bem, análises do Cuca aqui no Rádio Esportes. Agora, bora ouvir os comentaristas da Itatiaia. Ale Oliveira com Alexandre Simões. Ale, o Atlético fez um primeiro tempo bem abaixo, jogo ruim, uma brigaiada dentro de campo, saiu atrás, buscou a virada muito em função das alterações que o Cuca fez no time do Galo. Ale, boa tarde. Muito boa tarde, viu, o Thiago e toda a nossa audiência, que sempre nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Foram 2 tempos muito distintos. A verdade é que o Atlético sofreu, mas acho que é muito comum nessa fase de mata-mata, de oitavas de final, tanto da Sul-Americana e seria assim também na Libertadores. Eu acho que qualquer vantagem é muito significativa e, evidentemente, ficam alguns sinais, né? A gente falava aqui antes do jogo, né, no Rádio Esportes de ontem, da necessidade do Alexander ser titular desse time. Ah, não, mas ele não tá 100% fisicamente. Então que ele comece o jogo e depois, quando ele sentir o desgaste, ele seja substituído. Mas porque ele faz muita diferença e já foi assim no jogo passado pelo Campeonato Brasileiro, foi assim no jogo de ontem. É um cara que é um titular absoluto. É um titular absoluto, queira o Cuca ou não, e ele tá provando isso em campo, né? Então acho que é importante esse recado que o Campo e Bola tá dando pro treinador do Atlético, que foi muito Cuca, né? Embora eu discorde da escalação inicial, no segundo tempo ele foi muito Cuca, muito ousado, agressivo, corajoso, e é assim que o Cuca se tornou um dos principais treinadores do futebol brasileiro, o principal, inclusive do Atlético, e gostei de ver. Claro que não tá nada resolvido, mas o Atlético deu um passo importante rumo à classificação às quartas de final. Ô Alexandre Simões, eu até fui contrariado e muito educadamente o Igor Gomes discordou de mim. Quando eu perguntei a ele, não foi a primeira vez, ele até ficou injuriado. Pô, mas você insiste nessa história de que quando eu entro melhor, não é verdade? Ô Simões, quem tem a razão, Igor Gomes ou Thiago Reis? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Thiago, Ale, Rubim, quem acompanha a gente. Olha, Thiago, se a gente for pensar do ponto de vista apenas técnico, né? E eu acho que quando a gente analisa o futebol, eu acho que o princípio básico é o técnico, tá? Das 3 substituições que o Cuca fez, eu acho que ele só teve ganho técnico do Alexander no menino. Porque o Scarpa é muito mais jogador que o Igor Gomes, e eu acho que isso ajuda a responder a sua pergunta. E eu acho o Rony mais jogador que o Biel. Apesar de todos os problemas do Rony, achar que ele sentiu essa questão que ele teve há 3 semanas, 4 semanas, sei lá, de ir à justiça e depois de voltar, essa coisa toda. Eu acho que a história do Igor Gomes no Atlético prova que ele rende mais quando ele entra no decorrer dos jogos. E eu acho que até ele mesmo, na resposta a você, ele justificou isso, né? Ele disse que ele tem a oportunidade de observar o jogo, de ver o desempenho do adversário, a maneira do adversário jogar, e que fisicamente ele entra numa situação diferente dos adversários e até dos próprios companheiros, porque ele vem do banco, entra com o gás cheio. Então eu acho que, de certa forma, o próprio Igor Gomes, na resposta dele a você, ele justificou o fato de que ele entra. E existem jogadores realmente que têm essa leitura tática privilegiada, né? A gente tem vários aí, o Felipe Luiz é o treinador mais promissor, até outro dia mesmo ele jogava bola. O Thiago Silva, né, Ale? Tem vídeos e vídeos do Thiago Silva de madrugada estudando adversário na internet. E o Igor Gomes pode ser um desses, até porque a gente percebe da forma como ele é articulado que se trata de uma pessoa muito inteligente. Então, a história do Igor Gomes no Atlético mostra que ele rende mais quando ele entra no decorrer dos jogos. E a resposta do Igor Gomes a você, eu acho que, de certa forma, ele também disse que ele entra melhor nos jogos por 2 aspectos. Porque ele faz a leitura do adversário e porque fisicamente ele tá numa condição superior. E mata-mata, Thiago, é ganhar, é passar, sabe? Eu acho que tecnicamente não dá pra comparar o Galo com o Godoy Cruz. O Galo ontem reeditou com o Cuca o Galo doido de 2013. Né? O Galo de 2013 era muito isso, né? Essa loucura de Léo Silva na área, você lembra? Léo Silva virava centroavante, reve, bola pingada na área, que é a coisa toda. Ele botou ponta de lateral, volante de zagueiro, e foi pra cima e buscou o resultado. E eu acho que no mata-mata é isso. Pela diferença técnica, se o Atlético equilibrar a disputa lá na Argentina, eu acho que a tarefa do Godoy Cruz é muito difícil, até porque eu acho que será complicado o Atlético repetir o primeiro tempo que ele teve ontem na Arena MRV
no jogo lá de Mendonça, até pelo clima que o estádio terá. Só para corroborar com o que gostou? Sobre Igor Gomes? Não, o Igor Gomes é um outro assunto, não sei se eu vou falar, mas do equilíbrio, do mata-mata. Se você pegar os 8 jogos da Sula e os 8 jogos da Libertadores, só 3 equipes conseguiram fazer mais de um gol de diferença nesse primeiro jogo. Eu acho que fora de casa, na Sul-Americana, só um venceu. Que é o Fluminense. E na Libertadores... O Estudiantes e o Palmeiras. Exatamente. Mas só 3 equipes conseguiram vitórias com mais de um gol de diferença. Isso. Então isso mostra que é realmente um equilíbrio muito grande. Com relação ao Igor Gomes, já que você me provocou, eu discordo de você também, Thiago Reis, com muito prazer, que é o que eu mais faço nessa vida. Por quê? Por quê? Eu não acho que o Igor Gomes entra bem no segundo tempo. Algumas pouquíssimas vezes ele rendeu no segundo tempo, mas de modo geral ele sempre entra mal. Tô com o Igor Gomes nessa. Agora, 2 temas aqui pra gente encerrar o debate do Atlético. A lateral direita continua uma incógnita. Ontem, no Seu Nome Seu Bairro, a galera já pediu uma contratação. De modo geral, a torcida já jogou a toalha pro Natanael. Joga o Saravia, a turma quer o Natanael. Joga o Natanael, a turma quer o Saravia. Saudade de todo mundo e ninguém resolve o problema. E Alexander. O Cuca me parece, eu falava isso, né? Eu acho que o Cuca tava gerindo ali o elenco. Menino, tu não tava mal, então deixa... Não dá mais, né? Não dava mais ontem pra mim, pelo menos, porque... Mas acho que pela gestão de grupo, isso é muito característico do Cuca. Não, porra, o menino fez o gol agora contra o Vasco, não vou tirar ele. Deixou. Eu até falei... Mas não dá mais, né? Mas o Alê deu a fila. Tirar o Rony ontem. Pode, por exemplo, o jogo lá da Argentina. É um jogo com a característica que se você coloca Franco, Menino, Alexander e Scarpa e bota Coelho e Hulk na frente... Pô, você tem um time extremamente forte, um time extremamente técnico, porque a questão é a seguinte, Thiago, assim, eu não comparo o Alexander com o Menino do ponto de vista tático, o Alexander é muito mais jogador, né? Tecnicamente, ele é muito mais jogador, o Alexander é muito bola, mas o Menino, eu acho o Menino também muito bom jogador. Eu acho o menino muito bom jogador e tem uma coisa que eu repito, ainda foi pouco explorada no Atlético, ele tem uma bola parada muito boa, tá? E que aconteceu bastante no Palmeiras, o Alê sabe disso, né? A bola parada dele é muito boa. É que a concorrência dele no Galo é tem cruel, Scarpa e Hulk. Mas de toda forma, quando você tem um batedor destro e um canhoto na mesma bola, você cria um nível de dificuldade pra defesa que é muito grande, porque ninguém sabe quem vai bater a bola. Mas com relação, eu acho que já tem um titular, sim, o Saravia é titular. Eu acho que o Natanael tá num sentido... Mas todo mundo achava que ele ia ser titular e ontem veio de Natanael. Enfim, mas aí é questão do treinador, né? E eles estão... Ah, tá. Então você acha que o... Não, eu tenho certeza absoluta e acho que 99% da torcida do Atlético entende que o Natanael tem que ir pra casinha. Menos o Cuca. O Cuca, pelo jeito, não. Mas eles não estão gostando muito do Natanael e do Saravia porque eles não viram o Mariano, né? Como é que tá, né? Não, mas eu acho que o Natanael tá jogando muito por problema físico do Saravia, né? Pode ser. O Saravia acho que não tava nem no banco ontem, né? Ele tá lesionado, ele tá com problema. Ele entrou contra o Flamengo, mas não entrou totalmente. Lembrando que ele foi cortado do jogo contra o Flamengo no aquecimento. 12h, 24 minutos, Rubens Júnior vai trazer informações do Galo, mas eu prometi mostrar pra galera do YouTube, aliás, grande audiência, né? Pleno feriado, muito obrigado a você no YouTube, nos assistindo nesta sexta-feira, feriado em Belo Horizonte e outras cidades do estado. Bora colocar a imagem da nova camisa do Galo, que lançou hoje pra você no YouTube. Olha, eu sou crítico, quando eu acho feio eu falo mesmo, quando eu acho bonita eu falo também. Essa camisa do Atlético ficou bem bonita, viu? Bem bonita. Pra você do rádio eu descrevo, ela é toda preta com alguns detalhes em dourado. O patrocínio ali da Adidas, os outros patrocinadores da camisa também em dourado e as 3 listras também dourado. E é um preto, aquele preto robusto, fechado. Ficou bem bonita. Tá no YouTube se você quer ver a camisa do Galo, no itatiaesporte.com.br. A matéria completa do novo uniforme do Atlético, lançado nesta sexta-feira. Gostei, ficou bonita a camisa do Galo. Rubens Júnior, domingo é Campeonato Brasileiro. Vira a ficha, vira o disco. O Galo em busca de outra vitória no Brasileirão. Rubinho, boa tarde. Boa tarde pra você, Thiago. Pois é, jogo de volta apenas no dia 21. A reapresentação já hoje na cidade do Galo. É o Grêmio, 4 da tarde na Arena MRV, em que tem o técnico Cuca podendo preservar, Thiago, alguns jogadores. Ele já não vai poder contar com o Dudu, que vai para o seu 5º jogo de punição
dentro dos 6 que ele terá no Campeonato Brasileiro. O departamento médico também tendo Saravia com dores na perna direita, Fausto Vera, dores na coxa e também o João Marcelo com um estiramento. O Atlético Thiago, que vai em busca de reforços, desembarcou. E você já encontra em todas as plataformas da Itatiaia o novo reforço Juan, revelado pelo Grêmio. Estava no Sassuolo da Itália, 26 anos. E se ele chega, o Igor Rabelo está sendo muito próximo de ser concretizado no Fluminense. A gente segue aguardando esta sexta-feira que tem o Igor Rabelo podendo ser oficializado, Thiago. Ele se despediu ontem. Ontem ele estava lá, a gente viu na zona mista o Henrique Andrélia abraçando os funcionários do Atlético. Ele levou o filho e a esposa ao gramado, tirou algumas fotos. É só mesmo agora questão de oficializar. E é o atleta mais antigo do atual elenco, né? Chegou em 2019, Thiago. Boa sorte ao Igor. Agora Rabelo, jogador, vai voltar pro Rio, né? Veio do Botafogo, agora a caminho do Fluminense.